Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, e também irmãos e amigos que estão em outras nações conectados com essa atividade através do satélite Amazonas ou da internet. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, amados amigos e irmãos, e também todos os ministros presentes e também os que estão em outras nações. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Para esta ocasião, vamos ler uma passagem do capítulo 24 de São Mateus, que é uma passagem profética, onde nos diz Cristo, no capítulo 24 de São Mateus, versículos 37 em diante, diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesse passagem nos fala da vinda do Filho do Homem, que será como nos dias de Noé. Também nos fala que será como nos dias de Ló. Isso já está em São Lucas e também nos diz que temos que velar pelo que? Pela vinda do Senhor, porque o Filho do Homem virá a hora que as pessoas não sabem que há de vir. Também nos diz, ou nos pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual pôs o seu Senhor sobre sua casa para que lhes dê o alimento a tempo. Em verdade vos digo, diz Cristo, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, o servo que esteja fazendo esse trabalho no tempo da vinda do Senhor, será bem-aventurado. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Para começar, temos que saber qual é a casa do Senhor. Pois diz que o colocará sobre sua casa.
ao qual o Senhor colocou sobre sua casa. Vamos ver primeiro qual é a casa do Senhor, porque tudo isto estará ocorrendo na casa do Senhor. Hebreus capítulo 3 tem a resposta. Hebreus capítulo 3. Diz, versículo Versículo 5 em diante, para não ler muito, diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora, a casa do Senhor somos nós, porque a casa do Senhor é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em Efésios, capítulo 2, São Paulo nos fala também algo muito importante que não podemos deixar passar despercebido para ter mais luz sobre este tema que estamos falando. Diz capítulo 2, versículo 19 ao 22, na carta aos Efésios, assim diz São Paulo: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E agora aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, é o templo espiritual de Cristo. É a casa de Deus. É a família de Deus. Casa, família. Descendência de Deus. Membros da família de Deus, filhos e filhas de Deus. E agora, também nos diz São Paulo, em outras passagens bíblicas das suas cartas, as diferentes congregações ou igrejas, como a igreja dos Coríntios, que somos templos de Deus. E também a igreja como corpo místico de crentes é um templo de Deus. Vejam aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 em diante, diz: porque nós somos colaboradores de Deus e vosotros sois, pois somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Como edifício de Deus, templo de Deus. O templo de Jerusalém já foi destruído e não há sacrifício lá em Israel, mas há um templo que está sendo construído e é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E há um templo celestial onde Cristo está como sumo sacerdote fazendo intercessão por cada pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador. Diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, pus o fundamento, e outro sobreedifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E agora, como arquiteto, vejam vocês, ele esteve fazendo o trabalho
da parte de Deus, do desenho que Deus lhe mostrava para sua igreja. Por isso disse, a uns Deus colocou em sua igreja apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros mestres. Esses são os ministérios na igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam como o apóstolo São Paulo, com toda essa revelação que recebeu de Deus, pôde colocar o fundamento como um perito arquiteto no campo espiritual. Diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ou seja, que a igreja do Senhor está edificada sobre um fundamento seguro, sobre a revelação de Jesus Cristo. De quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o fundamento. Não pode vir outra pessoa em nenhuma das etapas da igreja e entrar ao cristianismo e dizer, não, Maomé ou Buda é o fundamento. Não cabe aí. Essa é outra religião que funciona separado e o fundamento dessa outra religião pode ser Buda, ou pode ser Maomé, ou pode ser outra pessoa. Mas o fundamento do cristianismo é Cristo. Por isso se chama cristianismo, porque Cristo é seu fundamento. E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e a obra de cada um, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. E agora, aí podemos ver o grande que é a igreja do Senhor Jesus Cristo diante de Deus. É o templo de Deus, onde Deus mora em Espírito Santo. E esse templo, assim como o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu, que tinham átrio, lugar santo e lugar santíssimo, esse templo que Deus esteve edificando, de etapa em etapa, tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. De Adão até Cristo, o átrio. De Cristo e os apóstolos, ou dos apóstolos, até a sétima etapa ou era da igreja, lugar santo. Por isso houve 7 mensageiros que estavam representados nas 7 luzes que houve no candelabro, o candelabro que tinha 7 lâmpadas. Cada lâmpada representa uma etapa da igreja, com uma luz em cada lâmpada para iluminar no lugar santo do templo. Assim foi na igreja do Senhor Jesus Cristo, e por isso Cristo em Apocalipse capítulo 1 aparece com as 7 estrelas em sua mão. Os 7 mensageiros que ele enviou à sua igreja de era em era. Como enviou mensageiros à igreja do Antigo Testamento,
que era o povo hebreu sob a lei. Para o Novo Testamento, ele disse que enviaria também mensageiros, profetas. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é o novo templo que está sendo construído e que passou por diferentes etapas, onde Deus mora nos crentes, aqui na alma dos crentes. O ser humano também é um templo para Deus morar nele. Por isso tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio é o corpo. O lugar santo é o espírito. E o lugar santíssimo é a alma da pessoa, que é o que a pessoa é na realidade. E por isso é que a alma tem livre-arbítrio para crer em Deus ou para ser incrédulo. E agora o ser humano é o mais importante da criação de Deus. E por isso o Messias Príncipe, quando apareceu, era um homem também, apareceu na coroa da criação de Deus, que é a raça humana. E agora, por essa causa é que através da Escritura, lemos, por exemplo, em palavra de Jesus que diz: do que vale ao homem se ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que recompensa dar ao homem pela sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28. Também no Antigo Testamento diz: a alma que pecar, essa morrerá. Disso nos fala Ezequiel e também Jeremias. Deus colocou diante do ser humano a vida e a morte, a bênção e a maldição. E recomenda ao ser humano que escolha a vida para que viva ele e sua família. Portanto, o ser humano necessita compreender estes mistérios do reino de Deus para, assim, fazer a eleição, a escolha correta, escolher a vida. Recordem, Cristo é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A única forma de se aproximar de Deus é através de Cristo. Não há outra forma. Porque Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, efetuou o sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano. Nenhuma outra pessoa o efetuou, nem o efetuará. No Antigo Testamento, o sacrifício de expiação que se efetuava no dia 10 do 7º mês de cada ano, onde um bode por Jeová era sacrificado e o outro bode que era por emissário. Se o sumo sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça desse bode que estava vivo, depois de ter sacrificado o que era para expiação, e colocava suas mãos sobre a cabeça do bode que estava vivo, confessava os pecados do povo e o enviava ao deserto por meio de uma pessoa designada para esse trabalho, levando longe os pecados do povo. Ambos representam Cristo, o bode que é sacrificado e o bode que é levado ao deserto. Cristo em seu corpo físico foi sacrificado, mas Cristo em seu corpo angelical não foi crucificado, porque o corpo angelical de Cristo, no Antigo Testamento, é o anjo do pacto.
esse anjo que aparecia aos profetas do Antigo Testamento. E em seu corpo angelical, ele foi ao inferno e levou lá os pecados de todos os que o receberiam como Salvador. E os deixou lá para o diabo, que foi o originador do pecado. Foi o originador do pecado. A Escritura diz que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. E, vejam, foi com um propósito. E depois também diz que ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele, quando foi lá, obteve as chaves do inferno e da morte. Porquanto o inferno, como também o paraíso, são dimensões. O inferno é a quinta dimensão. O paraíso é a sexta dimensão. Nós vivemos aqui na Terra em três dimensões: luz, tempo e matéria. A sétima dimensão é a dimensão de Deus, onde Deus mora. E a quarta dimensão é a dimensão das ondas, através das quais são transmitidos os programas de rádio, de televisão, comunicações e assim por diante. Há 7 dimensões. Agora, vejam aqui. Por isso também os profetas viam os anjos, algumas vezes que estavam caminhando. Por exemplo, Eliseu via o monte cheio de anjos, carros de fogo com anjos, e o servo de Eliseu não via nada. E então orou Eliseu a Deus para que abrisse os olhos e viu o monte cheio de carro de fogo e homens ou seres em carros de fogo. É que há outra dimensão, e essa dimensão está aqui conosco, como a dimensão quarta, a das ondas, está aqui conosco. E como você pode provar que está? Com um rádio ou uma televisão, o coloca no canal que estiverem transmitindo o programa, e você escuta. Estava aí, mas ninguém o via. Era necessário um equipamento que pegasse essa onda dessa dimensão e a tornasse visível e audível para nós. Assim também é a dimensão dos anjos, a sexta dimensão. Por isso, no Antigo Testamento, aparecem anjos falando com Abraão, comendo com Abraão. Também aparecem a Jacó. Também aparece a Gideão, o anjo de Deus, e olhava a Gideão. Disse que ficou vermelho Gideão ao ver que o anjo olhava e não tirava a vista dele. E também assim apareceu a Josué também, no capítulo 5 do livro de Josué, e apareceu com uma espada. E disse que era o príncipe que estava sobre os exércitos de Deus, ou seja, o comandante geral desse exército. Exército que estava batalhando a favor de Israel. Algumas nações não sabem que da parte de Deus está o anjo ou arcanjo Miguel com o seu exército e que luta a favor de Israel. Quando Israel está se comportando bem. Quando está se comportando mal, também o anjo se coloca contra Israel.
Muitas nações gostariam de ter um anjo como esse, com um exército poderoso. Mas não se preocupem que a igreja do Senhor Jesus Cristo também tem. O anjo do Senhor Jesus Cristo é enviado para dar testemunho dessas coisas nas igrejas e está aí em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Para o povo de Deus, vejam vocês, há anjos ministradores enviados da parte de Deus para os que serão herdeiros de salvação. Isso diz São Paulo, conhecedor destes mistérios do reino de Deus. Diz, capítulo 1, versículo 14 de Hebreus. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores. Um espírito é um corpo de outra dimensão. Espíritos ministradores são enviados à igreja do Senhor Jesus Cristo, pois eles são os herdeiros de salvação por meio de Cristo, o qual veio buscar e salvar o que tinha se perdido. São Lucas capítulo 19, versículo 10. E agora, temos também o anjo que tem o acesso ao livro da verdade e, consequentemente, conhece todas as coisas que hão de acontecer, o qual apareceu ao profeta Daniel e falou e disse a Daniel: eu te mostrarei o que está escrito no livro da verdade. Encontramos que esse anjo mostra a Daniel as coisas que hão de acontecer. Por isso, o livro do profeta Daniel é paralelo ao livro do Apocalipse, junto com o livro de Zacarias e também parte de Ezequiel, onde se vêem anjos, seres de outra dimensão, trabalhando. E agora, o anjo que aparece a Daniel é um anjo que também peleja, combate. Diz que esteve combatendo contra o príncipe da Grécia. E depois diz, e depois virá o príncipe da Grécia. E diz, ninguém me ajudou a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, que tem a ver com as mudanças do reino dos gentios, o anjo Gabriel. Porque tem a ver com os gentios, o anjo ou arcanjo Gabriel. E é quem tem acesso ao livro da verdade, o livro que contém tudo o que há de acontecer no meio da raça humana, tudo o que acontecerá no meio da raça humana. Esse é o anjo, por exemplo, que apareceu em uma ocasião a um homem já ancião, um sacerdote chamado Zacarias, no capítulo 1 de São Lucas, o qual estava casado e sua esposa já estava avançada em idade e não tiveram filhos, era estéril. E tinha orado a Deus e tinha esperado e já estavam anciãos. Mas a Escritura não diz que tinha deixado de crer. Depois, o anjo diz que vai ter um filho, ele, através de sua esposa, Isabel, e será grande diante de Deus, e será profeta de Deus, e será quem virá para converter o coração dos pais aos filhos, e virá com o poder e o espírito de Elias. Não será Elias literal, mas outro homem, mas com o mesmo ministério, sendo operado pelo Espírito Santo. Quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, é
a vinda desse ministério operado pelo Espírito Santo em outro homem. Por isso, vejam, Elias Tisbita. Depois, o ministério de Elias Tisbita passou a outro homem, Eliseu, o qual disse que venha sobre mim uma dupla porção do Espírito que está em ti. E quando veio sobre Eliseu, depois de Elias subir ao céu, e abriu o Jordão, como Elias tinha feito, disseram os filhos dos profetas. O Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Aí estava Elias pela segunda vez. O Espírito Santo em Eliseu, operando o mesmo ministério. Porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo quem operou em Elias Tisbita, em Eliseu, e em todos os profetas, e Moisés também. Era o anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo, no seu corpo angelical, atuando através dos profetas. E falando através deles ao povo de Deus, ao povo hebreu. E agora, aparece para precursar a primeira vinda de Cristo, nascendo seu corpo físico, através de uns anciãos, um sacerdote, ou seja, era da ordem sacerdotal de Arão, porque para ser sacerdote tinha que ser descendente de Arão. E o anjo Gabriel lhe aparece e dá a boa notícia. Vem. Depois que se faz uma oração a Deus, é feito um pedido a Deus. Depois, resta receber esse pedido, essa resposta, mas o tempo Deus vai determinar. Resta então crer firmemente que o que pediu Deus vai conceder e esperar. Porque ele disse que será concedido. E mesmo que Zacarias esteve muito tempo esperando, e agora quando aparentemente já era impossível obter a resposta da parte de Deus, chega a resposta através de um anjo enviado por Deus, o anjo Gabriel. E a notícia é boa. Podia ter muitos filhos. Isso era bom. Mas é melhor ter um como o que ia ter. E será grande diante de Deus. É bom ter filhos que sejam grandes diante de Deus. Ou seja, que tenham um trabalho importante diante da presença de Deus. O maior que uma pessoa pode ter como um filho é um filho profeta, do qual o próprio Cristo disse, dos nascidos de mulher não houve nenhum maior que João. Mas vejam isto, diz, mas o menor do reino dos céus é maior do que João. Portanto, o filho ou filha maior que uma pessoa pode ter é um filho que seja um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, um filho ou membro do reino dos céus. Esses são os grandes, maiores que João Batista. Esses não somente são pessoas comuns, mas que são reis e sacerdotes e juízes também, porque foram limpos com o sangue de Cristo, foram redimidos e entraram no reino de Deus ao nascerem da água e do Espírito. Agora, continuando com João Batista, vejam, quando nasceu, foi colocado o nome de João sobre ele, de acordo a como o anjo lhe ordenou. E depois o anjo Gabriel, depois encontramos também que uns 6 meses, quando Isabel tinha 6 meses de grávida, no mesmo capítulo 1, versículo 30 em diante de São Lucas, Deus envia
o anjo Gabriel à Virgem Maria para dar a notícia que tinha achado graça diante de Deus e que ia ter um filho, ia conceber, ia ter um filho e seria chamado Filho de Deus e lhe colocaria por nome Jesus. E Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e reinaria sobre Israel, sobre Jacó, para sempre, e seu reino não teria fim. Por que o anjo Gabriel sabe todas essas coisas? Porque tem acesso ao livro da verdade, ou ao livro que contém todo o programa divino do que Deus vai realizar. E agora, nasceu Jesus 6 meses depois de João. Depois, mais adiante, encontramos que João começa seu ministério e depois começa Jesus. Quando João vê Jesus, quando João vê que Jesus vem, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, estava tipificando tudo ou tomando do Cordeiro Pascual que foi sacrificado no Egito e que depois, na celebração da Páscoa, também o sacrificavam e comiam o Cordeiro Pascual até certo tempo depois deixaram de celebrar a Páscoa comendo o Cordeiro Pascual. E também encontramos que Jesus tem seu ministério, anjos o servem lá no deserto, quando esteve jejuando e terminou seu jejum, e em todo o seu ministério encontramos anjos servindo a Jesus. Quando ia sozinho para orar, anjos vinham a ele. Quando esteve no Getsemane, orando, anjos o fortaleciam. Quando ressuscitou, anjos estavam ali na cova onde ele esteve envolvido nos lençóis que acostumavam envolver as pessoas. Sempre anjos de Deus estiveram acompanhando todo o programa divino que veio se desenvolvendo em todos os tempos. E assim é na Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual é seu corpo místico de crentes. E a qual, assim como Cristo é o segundo Adão, ou último Adão, sua igreja é a segunda Eva, para ter filhos e filhas, por meio de Cristo. Filhos e filhas de Deus, por meio de Cristo, no meio da sua igreja, produzindo esse novo nascimento. Ou seja, não são gerados de carne e sangue, nem de vontade de varão, mas de Deus. Porque neles ocorre o novo nascimento. Se prega a palavra, o Evangelho de Cristo, onde se mostra o programa de salvação através de Cristo, nasce a fé de Cristo na alma das pessoas, creem em Cristo e dão testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo como Salvador, são batizados em água em seu nome, Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo, e assim produz o novo nascimento. Assim nascer da água, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. E, consequentemente, entrar ao reino de Deus, como Cristo disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos queremos entrar no reino e vejam o simples que é. E agora, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é seu corpo místico de crentes, que é seu templo espiritual, ele disse que estaria todos os dias até o fim. Ele disse que, ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ali eu estarei. E também diz em São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo.
Ele está conosco neste tempo, na etapa da igreja correspondente a este tempo. E agora, já vimos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual que está sendo construído com pedras vivas, como diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E o versículo 9 diz, e 10, dessa mesma carta, de São Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, não somente são pedras vivas, mas que formam o templo espiritual de Cristo. E não somente são templo, mas também são sacerdotes para ministrar real sacerdócio. São povo escolhido por Deus, nação santa. E agora, estamos vendo o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o maior que Deus tem na terra. É a ajuda idônea do segundo Adão, do Senhor Jesus Cristo. E por essa causa o Espírito de Cristo desceu no dia de Pentecoste e esteve Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito de Cristo, recebe o novo nascimento, nasce de novo, nasce para uma nova vida, a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. E vem ser parte desse templo espiritual que está sendo construído por Cristo em Espírito Santo no meio do seu povo. E, como indivíduos, são também um templo espiritual para Deus morar aqui na alma de cada crente em Cristo. E agora, podemos ver qual é a casa de Deus, onde Deus coloca o servo fiel e prudente. Na mesma forma em que Deus colocou o seu Filho Jesus Cristo em sua casa, como diz São Paulo em Hebreus capítulo 3. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora, Deus colocou Cristo em sua casa, sua família, sua descendência, a descendência de Deus, que são os filhos e filhas de Deus. Aí é onde Deus colocou Cristo como Filho sobre sua casa. Ele é a cabeça dessa família, dessa casa, dessa descendência de Deus. E essa casa vai crescendo, essa família, a família de Deus vai crescendo, de era em era. É também chamada essa família a família da fé. Em Gálatas, capítulo 6, versículo
Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, capítulo 6, versículo 10, então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A casa de Deus, a família de Deus, a descendência de Deus. Por isso que chamamos Deus Pai Nosso, porque Ele é nosso Pai. Se não fôssemos filhos de Deus, não podíamos chamar Deus Pai Nosso. Somos semente de Deus, a boa semente, os filhos do reino. E assim como Jesus Cristo é o Filho de Deus, o primogênito, o primeiro, e o unigênito, e parece que há um contraste aí. Há aparentemente uma contradição. Porque se é o unigênito, então o primogênito não o pode ser. Se é unigênito, é o único. O primeiro e o último. Mas se é o primogênito, há mais irmãos. Mas como pode ser que haja mais irmãos que venham à família de Deus e Jesus Cristo é o primogênito e também é o unigênito? Porque vem através do unigênito, através de Cristo. Por meio do novo nascimento, nascem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como em uma planta de trigo que vem de um grão de trigo, depois nascem muitos grãos de trigo na planta de trigo, porque a vida do grão de trigo que foi semeado e morreu, está na planta de trigo, se reproduzindo em muitos grãos de trigo. E a vida de Cristo, qual morreu na cruz do Calvário, agora está na sua igreja, que é a planta de trigo, se reproduzindo em muitos filhos e filhas de Deus. Somente na igreja do Senhor Jesus Cristo é que nascem filhos e filhas de Deus. Por meio do novo nascimento. Porque somente em uma planta de trigo é que nascem grãos de trigo. Não nascem em uma planta de milho, nem em uma árvore de abacate. Nascem em uma planta de trigo. E agora, por isso também é que Cristo fala das ovelhas que o Pai lhe deu e diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha se perdido. São Lucas 19, versículo 10. Essas são pessoas, almas de Deus, as ovelhas de Deus que foram dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Essas pessoas têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Inscritos no céu, como diz São Paulo em Hebreus capítulo 12, versículos 21 ao 24. E agora, assim como Jesus Cristo veio de Deus, também cada um dos crentes em Cristo nascidos de novo veio de Deus. E há pessoas que nem sabem que vieram de Deus, mas quando escutam a pregação do Evangelho de Cristo, nasce a fé de Cristo em sua alma. E o que acontece é que estão escutando a voz de Cristo, o bom pastor, porque ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna. Para isso foi que ele ordenou pregar o Evangelho a toda criatura e disse, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. E também, isso foi em São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16, e o das ovelhas está em São João capítulo 10, versículos 14 ao 30. Recordem que tudo está, todo esse programa está no livro da verdade, do qual o anjo Gabriel tem conhecimento.
Não estamos aqui na Terra por mera casualidade. E você não está aqui escutando o Evangelho de Cristo por mera casualidade. Deus assim o determinou desde antes da fundação do mundo. E por isso também eu estou aqui. Isso já estava determinado por Deus desde antes da fundação. E agora, sendo que já vimos que a casa de Deus, o templo de Deus espiritual, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vimos que Ele colocou em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a obra do ministério, para a perfeição dos santos. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde vocês podem ler, e também em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E também ele disse que enviaria profetas, disse Jesus. E agora, na casa de Deus, Ele colocou diferentes mensageiros de era em era. Para cada era, Ele colocou um mensageiro para Cristo, por meio do seu Espírito Santo, se manifestar através desse homem e trazer o alimento espiritual a tempo para a casa de Deus. A mensagem correspondente a cada etapa da igreja. E são mensageiros bem-aventurados ao serem colocados nessa posição na igreja. Até dos apóstolos, Cristo diz que eles julgarão as 12 tribos de Israel no seu reino, ou seja, no reino milenial. Isso se refere ao reino milenial de Cristo. E o apóstolo Paulo diz também que os santos julgarão o mundo. Ou seja, que tem um trabalho muito importante e, de era em era, Deus teve um instrumento através do qual se manifestou para bênção da sua igreja. No tempo de São Pedro era o mensageiro para os judeus. E depois São Paulo, o mensageiro para os gentios. E assim por diante, de etapa em etapa na igreja, Deus enviou um homem através do qual o Espírito Santo esteve manifestado, alimentando a sua igreja, colocando na casa de Deus, na família de Deus, o alimento a tempo. O mais bem-aventurado de todos será aquele que estará no tempo final, trazendo alimento à casa de Deus a tempo, à família de Deus, por meio do Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Serão alimentados todos os filhos e filhas de Deus na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia. Porque não será o alimento físico. Alimento físico você compra no supermercado. Mas o alimento de Deus, a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa vive, essa vem de Deus. A dá um mensageiro correspondente à era em que se está vivendo. Ele a prega e são alimentados todos os filhos de Deus. Para este tempo final, a pergunta é: quem é? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é esse servo fiel e prudente que estará na casa de Deus, alimentando a igreja no último dia? Através da Escritura, podemos ver que Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Portanto, o que fala é palavra de Deus, palavra de Cristo. Portanto, é alimento espiritual para a alma das pessoas. Para este tempo final também a promessa é em
São Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Muitas pessoas não sabem o que é a pregação do evangelho do reino. Tivemos 2000 anos de pregação do evangelho da graça, onde se apresenta Cristo como único e suficiente Salvador. E nos dias de Jesus, João Batista e Jesus pregavam o evangelho do reino. São Mateus capítulo 4, versículo 17 e capítulo 4, versículo 23. Muitos pregadores trataram de converter o povo hebreu a Cristo. Mas o povo hebreu, como nação, não pode ser convertido a Cristo na dispensação da graça. É mais, se uma pessoa visitar algum judeu em seu lar, ou entra no meio das comunidades judaicas para evangelizar, chamam por telefone a polícia e o levam preso. Se vai a uma casa de algum judeu evangelizá-lo, sem ele ter pedido que vá, assim como é feito entre os gentios, que vai pelas casas algumas vezes, levando literatura, evangelizando, lá não se pode fazer assim. Agora, se a pessoa tiver atividade pública e eles vão, isso já é diferente, mas ir a eles, às suas casas, a evangelizá-los ou ir pelas ruas evangelizando, isso está proibido. Agora, Israel como nação, vejam, não recebeu o evangelho de Cristo, mesmo que muitos judeus sim receberam a Cristo e entraram no cristianismo, o qual está correto. Mas o povo hebreu como nação, não. Eles permaneceram sob a lei. Eles serão chamados com a pregação do evangelho do reino. Como nação. Por isso, quando Jesus pregava o evangelho do reino, João Batista também. E por isso pergunta a Jesus, no livro dos Atos, capítulo 1, antes de subir ao céu, perguntam, Senhor, restaurarás tu o reino de Israel neste tempo? Ele disse, não corresponde a vós conhecer o tempo e as épocas que o Pai colocou em seu poder. Para aquele tempo não era necessário conhecer quando seria o tempo, porque se o Senhor dissesse, daqui a 2000 anos, mas eles tinham que permanecer com a esperança da restauração do reino. E a restauração do reino é a restauração do reino de Deus na terra, do qual Cristo disse, que orando, pedissem a vinda do reino de Deus. Venha teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, também na terra. E o que é o reino de Deus na terra? O reino de Davi. Por isso se fala, em São Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel diz a Maria que o filho que vai ter, que se chamará Jesus, diz, Deus lhe dará o trono de quem? De Davi seu pai, e reinará sobre a casa de Israel para sempre, e seu reino não terá fim. Isso será a restauração do reino de Deus na terra. Em 1 de Crônicas, capítulo 28, versículos 4 em diante, e Crônicas, capítulo 29, versículos 21 em diante, quando Salomão, filho de Davi, foi coroado, investido como rei, quando colocaram a investidura em Salomão pela segunda vez, diz que se sentou no trono de Davi, seu pai.
Também diz que se sentou no trono do Senhor de Deus sobre Israel. E também diz que se sentou no trono do reino de Deus. O trono de Deus na terra é o trono de Davi. O reino de Deus na terra é o reino de Davi. Por isso, se fala tanto nas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo da restauração do reino de Deus, do reino de Davi na terra. E o herdeiro a esse reino é o Messias Príncipe. E agora, Cristo tinha que morrer em sua primeira vinda. A primeira vinda do Messias tinha que ser dessa forma, e graças a Deus que assim aconteceu. Porque se realizou o sacrifício de expiação pelo pecado meu e de todos os seres humanos. Se não morresse, não havia sacrifício pelo pecado. E agora temos a promessa da restauração desse reino para o último dia. E que é o último dia? O 7º milênio de Adão até aqui. Tão simples assim. Ou o 3º milênio de Cristo até aqui. Os últimos dias são os 3 últimos milênios: 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. O último dia, 7º milênio, que conforme o calendário gregoriano já começou e temos já 8 anos dentro desse 7º milênio, ou seja, dentro desse último dia. Contando o tempo com o calendário gregoriano. Se contarmos com o calendário hebreu, já há uma variação. Agora, na mesma forma em que Deus atuou com Cristo, Cristo atuará com o servo fiel e prudente. Se o vai sentar ou se diz, se vai pôr sobre todos os seus bens, vai ser, vamos dizer, em nossos termos, o primeiro-ministro do seu reino, o administrador, como foi José no Egito. Foi o administrador do Egito no tempo do faraó. E, consequentemente, vai ser o segundo no reino do Messias. Quando Cristo subiu ao céu, assentou-se à destra de Deus. Ele mesmo disse que assim ia acontecer. E todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele é quem está administrando todo o reino de Deus celestial e terreno. Ou seja, todo o reino de Deus, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele é o administrador de toda a criação. Todas as coisas foram dadas a ele. Mas, e o Pai ficou sem nada? Não, o Pai está dentro dele, não há problema. O Pai, através dele, está realizando todas essas coisas, assim como o Pai operou através de Jesus aqui na terra, do qual Cristo dizia: eu não faço nada a não ser o que eu vejo o Pai fazer. E também dizia que não era ele que atuava, que era o Pai nele. O Pai, e dizia: o Pai é maior do que eu. E agora, vamos ver alguma promessa aqui de Cristo. Vejam, aqui diz em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 em diante, diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso é paralelo à parábola das minas, onde dará cidades para reinar sobre elas.
e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. E agora Cristo aqui está prometendo algo igual a como ele o recebeu do Pai. Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E agora vai dar autoridade na terra ao vencedor. Depois, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo venceu e se sentou com o Pai em seu trono no céu. E agora, Cristo promete ao vencedor sentá-lo com ele em seu trono. O trono do Pai está no céu. O trono de Jesus Cristo é na terra. O trono de Davi, onde se sentará o Filho do Homem para governar. Mas aqui diz que dará ao vencedor que se sente com ele em seu trono. Na mesma forma em que Cristo se sentou com o Pai em seu trono, vai dar a autoridade para que se sente com ele no seu trono. E por isso é que vai receber essa autoridade. O vencedor, que será o servo fiel e prudente, receberá autoridade sobre todas as nações. Será o primeiro-ministro do reino com Cristo. Será o administrador. Por isso diz que ele que o colocará sobre todos os seus bens. E se ele o disse, assim tem que fazê-lo. E não porque humanamente ele queira, mas porque esse é o programa de Deus. E ele o que faz é cumprir o programa divino. Aqui a bênção grande é quando o seu Senhor vier. A quem achar assim, diz que o colocará sobre todos os seus bens. Portanto, essa bênção vai corresponder a alguma pessoa, a algum ministro, a algum mensageiro do cristianismo. E tem que ser para o último mensageiro que Deus tiver no meio do cristianismo, o qual terá a ver com a igreja e também com o povo hebreu. E por isso é que também o poder que é visto em Elias e em Moisés, o Espírito Santo vai operar nesse mensageiro. Porque vai ser colocado sobre todos os bens do Senhor, para o qual, pois, tem que sentar-se no trono, com ele, no trono de Davi. Está ligado ao reino de Davi e restauração desse reino na terra. E, portanto, tem que trabalhar a favor da restauração desse reino. Ele terá a bênção de que terá, conhecerá e pregará o Evangelho da graça e também terá e conhecerá o Evangelho do reino e o pregará. O qual nenhum mensageiro do passado teve nem pôde pregá-lo. Com a mensagem do Evangelho do reino é que terá a aproximação com os judeus. Porque com a mensagem do Evangelho da graça, os judeus não querem saber nada de Cristo. Mas ele terá a revelação divina, o conhecimento de todo o programa divino para a restauração de Israel, a restauração do reino de Davi e fará também o trabalho que lhe corresponde, que Cristo o sentará com ele no seu trono.
E quando estivermos ali, vamos entender muito melhor o que lhes estou dizendo nessa ocasião. É como quando José dizia aos seus irmãos lá na terra de Israel, dizia aos seus irmãos que viu uns maços, feixes de trigo ou de cevada e se inclinavam ao dele. E seus irmãos, este, pois, está colocando tudo ao seu favor. E depois viu 11 estrelas, e a lua e o sol inclinando-se para ele também. E isso, pois, já não gostaram e já quiseram sair dele. Mas isso era o programa divino que ia ser realizado. E os problemas que ele teve operaram para bem, para ir ao lugar onde tinha que ser o segundo no reino, para que ali se inclinassem para ele quando o vissem. E foi entre os gentios que tiveram que fazer assim. Bom, o servo fiel e prudente é o Espírito Santo atuando de era em era no mensageiro de cada era. E para o último dia terá um mensageiro, e através desse mensageiro operará todo o programa divino correspondente ao último dia, e esse mensageiro será colocado com Cristo no seu trono. Tão simples assim. E quando estivermos lá nesse reino milenial de Cristo, vamos compreender melhor. Como compreenderam melhor os irmãos de José, aqueles sonhos que José tinha, e ele também os interpretava. E quem saía favorecido nos sonhos era José, porque assim era o programa. O programa divino estava assim desenhado. E agora, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ele estará dando alimento a tempo da mensagem correspondente ao último dia, com o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, à Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. Ele será bem recebido pelo povo hebreu. E quando o virem, sendo aceito e recebido, e tendo boa amizade, recordem, esse é o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor colocou sobre sua casa, sobre sua igreja. Portanto, estará no meio do cristianismo, será um da casa de Davi, porque todos os nascidos em Cristo são nascidos em Belém, porque Cristo nasceu em Belém e estávamos com Ele quando Ele nasceu. Estávamos em Cristo. E todos os que nascem de novo, nascem como filhos de Deus por meio de Cristo, portanto, nascem como descendentes de Davi. Por isso é que são reis. São da realeza. E a realeza para Israel, vejam, vem da casa de Davi. E são sacerdotes também. E são juízes. Portanto, o privilégio da Igreja do Senhor Jesus Cristo é o maior que povo algum pode ter. Quem, pois, é o servo fiel e prudente? Será o anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que ele tiver no último dia no meio da sua igreja. Ele estará também com a mensagem que chame junto os escolhidos do último dia dentre os gentios e depois dentre os hebreus. Estará soando a trombeta do Evangelho da Graça e também a trombeta do Evangelho do Reino. E se completará a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias desse mensageiro. E Cristo sairá do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Já estará como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Ele tem grandes bênçãos
para vocês e para mim também. E no seu reino seremos reis, estaremos como reis e como sacerdotes e juízes, desfrutando das bênçãos desse reino glorioso que será estabelecido neste planeta Terra. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador.